Salve Jesus, salve Maria Santíssima. De coração, eu desejo que vocês estejam muito bem. O mentor espiritual, o Sr. Zequinha Boiadeiro, vai nos ensinar como é que a gente afasta o mal da nossa vida, vive no bem e faz o bem. Você conhece alguém que não deseje isso? Eu não conheço. Então curta, compartilhe o vídeo e se não tiver inscrito no canal, faça isso agora, porque o conhecimento do vídeo de hoje é precioso. Daqui a pouquinho eu volto com os comentários. Canta, boi, deixa o boi cantar. Salve Nossa Senhora, salve Nosso Senhor. Que a luz de Nossa Mãe Santíssima seja sempre a nossa guia para onde a gente quiser ir, para o caminho que queira seguir, para as escolhas que a gente quer tomar. Ninguém nasce sabendo, não. Cada um nasce como um broto de feijão, para com o tempo poder crescer, desenvolver, fortalecer e entender o que é que nessa vida nós podemos realizar. Todo mundo simples e ignorante, às vezes não sabe o que é importante e muita coisa boa costuma desprezar. O mal age com a ignorância que a gente tem. Pois quando a gente começa a aprender o que é o bem, do mal, a gente consegue se livrar. O mal é um ser inteligente, que gosta de se aproveitar dos doentes, daquele que não sabe nem que a doença fez-lhe a chegar. O mal é simplesmente o esquecimento das virtudes e do aprimoramento que um dia a alma se ajoelhou a implorar, para que aqui viesse com humildade, com amor, para que enfrentasse todos os tipos de dissabor, para poder um dia aprender a perdoar. O mal muitas vezes está dentro da gente, pequeno, grande, depende. Como o bem também está. Mas o bem às vezes trabalha em silêncio e o mal sai gritando, como um tormento. Parece até que é mais forte do que o bem que ali está. Deus ensina com a humildade a seu serviço, vem tratando do mal como um menino, que um dia também vai crescer, que um dia também vai aprender a viver, que um dia também vai aprender a compartilhar. Deus olha o mal como alguém que precisa da gente também, do nosso exemplo, para poder lhes ensinar. Mas às vezes a gente se esquece de tanto amor que a gente recebe e de todos que do nosso lado estão para nos ajudar. A gente se esquece de quem nos ajudou, a gente se esquece de quem nos perdoou, a gente se esquece de quem nos curou, de quem nos alimentou. E às vezes, quando o mal vem, a gente bate no peito e cobra a justiça, achando que o mundo errou contra a gente. E a gente não percebe que é uma forma que Deus nos dá, da gente demonstrar todo o bem que um dia recebemos também nessa vida para caminhar. Olhe, por exemplo, o que é a verdade. Verdade ou mentira? Escolhas que na nossa vida a gente sempre faz usar. Tem gente que mente a si mesmo. Tem gente que mente para os outros.
Tem gente que mente o tempo todo, tem gente que mente só de bocadinho. Mas verdade é uma só. Ela vem para desatar os nó que a gente causou, pelas mentiras que um dia se fez, pelas dificuldades de outra vez, quando cá nessa vida reencarnou. Quando o espírito amadurece, como a criança, ele cresce, ele começa a querer entender. Onde é que o problema começou? Foi em mim? Foi em você? Onde é que o problema teve início? Será que lá atrás eu era o inimigo? Por isso eu mereço tudo isso? Será que eu era assim, ó, sentado num banquinho de chão? Tirando talvez um cadinho de fumo, para pensar na vida com atenção? Será que eu era um soldado desses valentes, que saía correndo em trás da sua gente? Aonde que o problema começa? E o problema tem início quando o espírito esquece o exercício de aprender a amar. E lá de trás muita coisa se fez para nessa vida, outra vez, a gente poder consertar. Na verdade, o espírito se liberta. Ele entende o que realmente tem valor. Na verdade, o espírito compreende que ele veio para ajudar essa gente, como assim ensinou nosso Senhor. Seja com exemplo de humildade, cuidando dos pés com caridade, seja num gesto, num sorriso, de olhar para outro como amigo, seja talvez de escutar, de fechar os lábios assim, ó, sem murmurar, e os ouvidos com atenção, abaixar o cabresto e ouvir todo o texto que do outro lado alguém lhe diz de coração. É tão lindo o jeito que o Sr. Zequinha Boiadeiro fala, não é mesmo? Ele transmite paz para a gente, passa os conhecimentos de uma forma tão bonita, né? E ainda fala com rimas, né? É muito lindo o jeito dele falar, né? Considero uma bênção aprender com ele. E ele coloca, né, que a gente não nasce sabendo tudo, né? E é verdade, a gente nasce, a gente não sabe nem falar, nem andar, não sabe nada. E é uma jornada longa, né, com muitas coisas que a gente tem para aprender. E como é que a gente aprende, né? A gente aprende através dos exemplos, dos ensinamentos que a gente recebe, né, das pessoas, dos professores, dos estudos que a gente faz e principalmente do treinamento que a gente pratica, né? Porque a nossa vivência vai fixando todo o conhecimento que a gente recebe, né, que a gente busca, né? Então a gente percebe que o nosso desenvolvimento, gente, ele é um processo, né? A natureza não dá saltos, é passo a passo que a gente se desenvolve. E através de erros e de acertos, né, nós vamos aprendendo, por vezes pela dor e por vezes pelo amor, né? Mas o nosso objetivo, é claro, é a gente fazer esse processo de aprendizado pelo amor, pelo conhecimento e não através de um sofrimento, né? E com o aprimoramento das nossas virtudes, né, e o passar do tempo, o que vai acontecer é que todos nós, um dia, nós vamos alcançar a iluminação, né? Como se diz, a gente vai realmente ascender espiritualmente. E a sugestão que eu gostaria de fazer é que você que tem filhos, você que tem netos, né, que tem as crianças, para dar a educação espiritual para eles desde cedo, de uma forma muito natural e tranquila, né? Então, você pode rezar junto com as crianças, fazer o evangelho no lar, é muito bacana também. Existem livros, né, em quadrinhos e tudo, específicos para fazer o evangelho no lar com crianças, para falar dentro da linguagem deles, né? Você também deve mostrar que você se preocupa com o próximo,
tá? E como é que você mostra isso? Fazendo a caridade, né? Aí o que vai acontecer? A criança, ela vai ver que você, nas suas atitudes, tem o cuidado com o próximo, né? Porque esse é sempre, gente, o caminho certo que a gente precisa ensinar. E é desde pequenininho. A gente dá essa estrutura, né? Porque além do alimento da carne que a gente dá para os nossos filhos, nós precisamos dar um alimento da alma, né? Porque eles são consciências de Deus, são filhos de Deus, que foram encaminhados aos nossos cuidados. E a gente precisa honrar essa oportunidade, né? E outra coisa que o Sr. Zequinha comentou, né, é que tem gente, né, que valoriza aquilo que é ruim e dá mais força para o ruim, mais valor para o ruim do que para as coisas boas. E parece estranho, né, ele falar uma coisa dessa, porque todo mundo recebeu coisas boas, mas às vezes aquilo é passado como se não fosse mais do que obrigação, né? E aí não é levado em conta, né? Não é contabilizado esse bem que se recebe. Mas a verdade é que a gente recebeu já muito bem, né? A gente tem, os nossos pais já nos deram muito amor, né? Os nossos professores já passaram muitos ensinamentos para nós, os médicos que nós fomos tiveram cuidado conosco, né? Amigos também, que às vezes dão uma palavra, um abraço, são tantas formas, né? E também aquela sorte, né, que às vezes a gente tem na vida, que ela sempre vem de Deus, né? Porque sorte não existe, tá? Então, o que acontece? A gente recebe muito essas coisas, só que assim, é como se fosse obrigação. Isso não é valorizado. No entanto, quando acontece algo ruim, aquilo realmente, né, faz um estrondo, né? E aí a pessoa começa a achar que a vida é horrorosa, né? Que Deus esqueceu dela, não é isso? Que os anjos não escutam as orações que a pessoa faz, né? Mas será que o mundo errou mesmo com essa pessoa? Será que o mundo errou com você? Né? Será que Deus ama mais os outros do que você? Ou Deus ama todo mundo de uma forma igual? A diferença é que cada um se comporta de um jeito. Quando a pessoa tem vários filhos, ela compreende com clareza essa colocação, né? Porque é como se assim, eu tenho 3 filhos. Um filho você orienta, ele escuta com facilidade, ele logo coloca em prática o que eu ensino. E outro filho, você fala 1, 2, 10 vezes, né? E ele ainda não aprendeu, você tem que continuar repetindo, você tem que deixar ele quebrar a cara com as experiências dele, para ver se ele aprende. Se você avisando, ensinando, ele não aprende, talvez ele aprenda com os tropeços, com o sofrimento. E Deus faz da mesma forma com a gente, né? Nós não vamos deixar de amar, de amparar um filho, porque ele é mais difícil, ele é mais resistente, né? E o que acontece é que seu Zequinha coloca, né? Tem gente que mente, né, para os outros e tem gente que mente para si mesmo, tá? E eu confesso para vocês que eu concordo, porque eu vejo demais isso aqui nos atendimentos, né? Eu fico muitas vezes na fila ou fazendo palestra lá no salão, as pessoas vêm conversar comigo. E é incrível, gente, porque depois do mentor espiritual ter feito aquela palestra de abertura, onde ele já fala direitinho o que a pessoa precisa mudar, a pessoa vem conversar comigo e ainda está querendo se auto-enganar. É impressionante, né? Então, assim, o que acontece? Quando a gente não aceita a realidade, quando a gente não aceita a vida como ela é, né? Ao invés da gente encontrar a verdade e buscar a causa dos problemas estarem acontecendo conosco, a gente quer enganar a si mesmo, né? A gente quer tampar o sol com a peneira. Só que isso não é possível, tá? Então, as dificuldades que surgem na nossa vida é para que a gente possa ver a verdade. Para que a gente pare, para que a gente reflita sobre nós mesmos, o nosso comportamento, nossa postura, nossas crenças, nosso jeito de ser e sobre a nossa vida como está.
para fazer aquele balanço, né, de vida, né? E por vezes, sem perceber, tá? A gente acaba se omitindo de fazer o bem, de estar no bem. E aí a gente passa a não viver bem. Porque quando eu não estou investindo no bem, o que acontece? O mal vem e se instala. E as coisas ruins que nos acontecem, gente, elas podem ser tanto um resultado de uma negligência minha dessa vida mesmo, ou podem ser resultado de algo que aconteceu numa vida passada e que eu combinei, né, de agora nessa vida, como cometi um erro, né, eu quero reparar esse erro nessa vida. E aí vem o retorno, a lei do karma, a lei do retorno, né, perante aquilo que eu fiz no passado e que não era uma coisa boa, tá? Porque aqui, quando a gente chega na encarnação, gente, o que acontece? É a hora da gente passar as provações, da gente provar que a gente aprendeu e que a gente não vai fazer 2 vezes o mesmo erro. Entende? Então, o que acontece, gente? Para resolver, tá? Sendo bem simples e funcional, para resolver qualquer problema que apareça, o que nós temos que fazer, gente? É simples, é só a gente colocar em prática os ensinamentos que Jesus trouxe para nós. Colocar isso em prática nas nossas atitudes, tá? Nos nossos sentimentos. Então, a gente precisa ter humildade, né? Em vez de cair na revolta. A gente precisa ter fé que tudo vai dar certo. A gente precisa agir com amor sempre, né? E fazer a caridade, né? Isso não tem a menor dúvida, porque seja o que a gente fez de ruim nessa ou em outra vida, a caridade é uma das formas da gente poder ter o livramento dessas provas, porque você está mostrando que você aumentou a sua capacidade de amar, né? E manter sempre aquela boa vontade, aquela fé, sempre dando força para o bem, se mantendo no bem, né? E essa é uma prova. Quando a gente consegue fazer isso perante as adversidades que acontecem na nossa vida, essa é uma prova de que nós estamos evoluindo espiritualmente. Vamos continuar aprendendo com o Sr. Zequinha? Volto já já. Deus ensina para quem quer aprender. E às vezes muito tempo Ele espera até a gente crescer. A lição vai dando assim, ó. Uma após a outra. Vai mostrando, vai dizendo, vai ensinando, vai curando, vai ajudando, e o espírito, ainda lutando contra si mesmo, vai sofrendo. Mas a dor é passageira, não é? E quando chegar num ponto certo, ela desce. É assim que acontece. E sobe a consciência, pega lugar na direção e começa a conduzir sua vida, para que tu não sofra mais essa agonia, para que não fique com o coração aperreado, para que não dê a outros mais trabalho, nem desassossego. E quando tu aprender, para saber a vida, como conduzir, saber o que fazer, aí então vai lhe convidar, vai pegar na tua mão e vai dizer, vamos lá, vamos agora acudir aquele irmão, olha como ele está todo troncho, como a vida dele está toda desarrumada, olha como ele se maltrata, como fica mendigando, como está nessa vida doente, se distratando, vamos lá ajudar? Vamos lá ajudar ele, para que ele um dia possa chegar onde nós chegamos. E aí então começa as filas da caridade. Aqui e acolá, um junto com o outro, pelos elos da amizade. E a ajuda que tu faz a outro, para cada gesto é uma lição. Onde você compreende o que realmente uma alma sente, quando está em aflição. Olha como Deus é inteligente, não é? Não é assim que Deus faz ensinar? Não é assim que ela cuida da gente?
que às vezes a gente imprudente tem que esperar a dor vir cá chegar? Mas quando a gente aprende, a gente não quer mais errar. O espírito quer só aprender, quer desenvolver, como um pássaro quer voar, quer conhecer os outros mundos, as outras vidas, os outros sentimentos da alegria, e assim ele começa a despertar. Às vezes é necessário uns puxão aqui, outra acolá, como fez o pai da gente. Não era assim? Às vezes uma lapada aqui, uma lapada lá, às vezes com o coração doendo, mas sabia que, olhe, hoje eu sei que tu está sofrendo, mas amanhã tu vai se alegrar. E é assim que pensa nosso Senhor. Nunca dá para nós uma dor que não tem uma lição para ensinar. É assim que a gente faz, que a gente vive, e que a gente, pouco a pouco, vai lapidando os nossos sentimentos, vai tirando da gente as mágoas, o sofrimento, a nossa alma se libertar. E um dia, quando o nosso corpinho ficar aqui bonitinho, todo arrumado com flor, e alguém iluminar do nosso lado uma luz, com uma prece de nosso Jesus, para a gente seguir o nosso andor, a gente vai deixar não só o corpo físico, mas as dores, as mágoas, os ressentimentos, os inimigos, tudo também para o lado de cá. O espírito vai se libertar, vai alcançar a sua razão, seu entendimento, vai começar a voltar com outras missões em seu pensamento e vai conseguir entender o que é que meu Senhor quis fazer quando o nosso pé Ele fez lavar. Está entendendo, foi? Tu entende? Tu compreende direitinho? Ou fica só ouvindo, mas não consegue escutar? Pense, enquanto muitos estão aqui rezando, orando, tem muita gente aí fora se maltratando. O que tem de espírito obsessor feliz, o que tem de espírito obsessor contente, pois nunca se acharam tanta gente para poder lhe escutar. Estão fazendo uma arruaça em todas as casas. Estão pegando essa moça nova pelo orgulho, pelo sexo, pela vaidade, pela preguiça, e estão judiando da meninada, fazendo com que eles esqueçam em sua caminhada a missão que Deus lhe dá. Estão entrando nas casas sem bater, não pede licença, só entra lá para ver. E vão atiçando homem, vão atiçando mulher, achando que cada um merece muito mais do que quer, e começa a afastar. Tira um de casa daqui, tira outro de casa de lá, e aqueles que têm compromisso com a sua evolução em seu serviço, começa novamente a lhe atrasar. Olhe, dá um suador, de atrás de um e de outro, para tentar reconciliar o que o orgulho quebrou. E os trabalhos são feitos, os trabalhos são trazidos, como hoje, com a força de Nosso Senhor, está assim de espírito, para poder ajudar. Pois é, enquanto muita gente está aqui, o que tem de espírito trabalhando, para ajudar nesse plano que faz necessitar,
2 mãos sozinha não consegue contar, não. Por isso é importante, quando se está esperando algo para si, lembrar daqueles que não estão aqui, mas que também faz necessitar. Daqueles que pelo desespero tentam abreviar a si mesmo. Daqueles que por inconsciência causam crimes e imprudências contra as leis que Deus nos dá. Faz uma oração, se ajoelha assim no chão, com humildade, com verdade. Não ora só por tu, ora pela humanidade, que tanto faz necessitar. É a hora de Nossa Mãe Santíssima chegar perto da gente, ouvir o que a gente sente e começar com a gente a rezar. E assim, com amor, ajudar a libertar seu povo de toda essa dor, para fazer a alma aprender a se ajudar. Enquanto a gente está aqui, todos os lugares da terra estão vindo dos céus, de outras esferas, os espíritos, para nos escolher, nos ajudar o que fazer e nos orientar. Não ache em vós que a vida é só escuridão, não. Não ache em vós que a maldade tem mais força do que a fé de um bom cristão. Pois é a luz que nos ilumina, que quebra todo o mal e toda a magia e nos ajuda a caminhar. Que São Jorge Guerreiro, nosso protetor, que Nossa Maria Conceição, nossa santa de guardião, que nossa padroeira bendita, Mãe de todas as horas, conhecida na terra como Nossa Senhora, ou como Mãe Maria, possa sempre nos guiar. E perceba a força que você tem, quando apenas de 1 segundo você acredita no bem, e o mal nessa hora não consegue lhe achegar. Que Deus lhe abençoe e ilumine, que lhe proteja e lhe guie, e que possa sempre da gente cuidar. Salve Nossa Senhora, salve Nosso Senhor. As escolhas que a gente faz na vida podem nos levar a bons caminhos ou para caminhos ruins, né? A gente veio aqui na Terra, gente, para servir, né? Para evoluir e para aumentar a nossa capacidade de amar. Isso é certeza, todos nós viemos desenvolver a nossa capacidade de amar. E quando a gente acaba esquecendo de praticar o bem, a gente negligencia, a gente, né, fica um pouco acomodado, vamos dizer assim, né? Sem perceber, a gente cria o espaço para o mal entrar. Porque onde não tem nada, o mal vai querer se enfiar, né? E Jesus, ele nos avisou muito bem disso, né? O orai e o vigiai. E o vigiai precisa ser constante, e ele é um exercício, uma prática, você vai treinando e você passa no automático estar sempre vigiando, tá? É importante isso. Então, a gente sempre deve guiar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas atitudes, tá? Para que a gente não desvie da rota do bem, né? E acabe encontrando o sofrimento. Não tem como, tá? E se por invigilância, ocasionalmente, acontecer isso com você, né? De você encontrar os problemas, de você vir a sofrer, você não precisa levar isso para o lado negativo. Você precisa entender que aquilo é uma oportunidade de aprendizado e pergunte para si mesmo o que a vida está querendo me ensinar com isso. O que a vida quer que eu aprenda com esse problema? Porque é isso, quando a gente não aprende já por uma iniciativa própria, por boa vontade, por disciplina, aí a vida começa a trazer problema
para você ter que aprender, só que através da dor e do sofrimento, né? Então, o que acontece é que se acontecer essas coisas, não adianta deixar as coisas desviarem, tá? Para o desgosto, né? Para depressão, para revolta, para raiva. Você precisa fazer o quê? Como Jesus faria. Exercer o perdão. Perdoar primeiro a si mesmo. Olha, eu não percebi, eu não tinha aprendido a lição ainda. Por isso eu errei, por isso eu caí em sofrimento. Mas eu posso aprender a partir de agora, né? Tenha auto-amor. Não adianta ter amor pelos outros e não ter amor para si mesmo. E se essa situação de sofrimento e desgosto foi por causa de alguma pessoa que realmente plantou um desafeto, né, com você, perdoe a outra pessoa também. Você sabe que a eternidade está à disposição e mais hora, menos hora, essa pessoa vai evoluir. E a lei do retorno não funciona só para você, funciona para todos. Então, aquele mal que a gente faz, ele volta para nós. A gente não precisa se preocupar com vinganças nem nada disso, tá? Então, para que você faz isso e controla o seu temperamento? Porque se você deixar a mágoa, a raiva, o ressentimento, tudo dentro de você, o mal vai estar em você. E você vai estar vibrando essa energia negativa e, infelizmente, através da lei da atração, você vai estar atraindo pessoas, energias, situações e espíritos negativos para a sua vida, tá certo? Então, gente, o bem e o mal, tá? Eles estão sempre em luta dentro de nós, porque nós temos a dualidade, né? Então, o que acontece? Quando você perceber que existe essa luta dentro de você, né? Qual será deles que vai vencer? É o mal ou o bem que vai vencer? O que você acha? Muita gente responde, é o bem, né? Numa santa ingenuidade. Mas as coisas não acontecem assim. A verdade, a realidade é que se você der ouvidos para o mal vence. Se você der valor para o mal, é o mal que vence. Então, a escolha é sempre tua. Quem vai vencer é aquele que você der mais força, tá? Para o bem vencer, a gente tem que dar força para o bem, tá bom? Então, só que a gente precisa, ter atenção, tá? Porque o bem, como o seu Zequinha comentou, ele trabalha em silêncio, tá? Que silêncio é esse que o bem trabalha? Ele trabalha, no silêncio do nosso coração. É a nossa alma que é boa. Ele está lá dentro, tá? Enquanto o mal, ele grita a sua ruindade aos 4 cantos da terra. E com isso, ele parece que é mais forte. Então, a pessoa que ela fica desesperada, que ela só vive para fora, acontece as coisas, ela fica toda desequilibrada, ela só vai escutar o mal gritando aos 4 cantos da terra. Ela não vai ouvir aquela vozinha silenciosa que sai de dentro do coração dela e que é o bem falando com ela, tá certo? Então, a gente precisa ficar com os ouvidos, né, bem abertos para escutar a voz do nosso coração e manter o rumo da nossa vida no caminho certo, tá certo? O exemplo ensina. Como é que tá? Vamos refletir a sua postura em questão de exemplos. Você tem dado exemplos para quem? Os exemplos que você tem dado para a sua família, para os seus colegas de trabalho, são bons exemplos? Você está sendo uma pessoa assim, que está sendo uma boa guia para outras pessoas? Porque nós aqui na Terra, a gente aprende e ensina uns aos outros. A gente sempre pode aprender uma coisa com todas as pessoas, as que estudaram, as que não estudaram, mais novas, mais velhas, podemos sempre aprender. Por isso é importante ter consciência de que nós somos exemplos para algumas pessoas e a gente assumir essa responsabilidade. Que exemplo você tem dado? Outra coisa, né? Ele comentou que, infelizmente, né, grande parte das pessoas está vivendo como uma marionete na mão dos obsessores espirituais, tá? E por que acontece isso, né? Que é o que o obsessor quer, né? Que ele comece a entrar na nossa vida e dominar a nossa vida, né?
E o nosso sofrimento, gente, ele é do mesmo tamanho da nossa resistência em mudar, em fazer essa transformação positiva e em evoluir. Porque quando a gente está no bem, a gente muda da vibração negativa, o obsessor não consegue ter acesso a gente e nem consegue nos prejudicar, né? E Deus, né, como o Pai amoroso que é, Ele espera pela nossa evolução o tempo que for necessário, não tem a menor dúvida. Você também não vai abandonar nenhum filho seu, mesmo que ele seja difícil de lidar, né? Mas Ele vai sempre dando as lições. Vai dando uma lição, vai dando outra, para ver se o filho aprende mais rápido, né? Então é isso que acontece no nosso dia a dia, na nossa vida, com as confusões que aparecem. E a gente precisa fazer a nossa parte. Por quê? Eu achei tão engraçado, o senhor Zequinha falou, né? Quando a gente tiver com o corpo todo arrumadinho com flores, né? Ou seja, quando a gente estiver deitado no caixão, né? Com o corpo arrumadinho, cheio de flores, né? Um dia isso vai chegar, tem que ser encarado não com prazer, mas com naturalidade, né? Faz parte do ciclo da vida. Nós todos temos certeza que um dia vamos fazer a passagem para o plano espiritual, né? E por que não nos prepararmos para isso? Sendo que a vida no plano espiritual é que é a vida eterna, né? Então, o que a gente precisa fazer é realmente deixar as mágoas, os ressentimentos, também todos aqui na Terra, não só o nosso corpo físico. Por que, gente, que ele comentou isso? Porque tudo de ruim que tiver em nós, essa energia ruim de sentimentos negativos que estiver em nós, vai atrapalhar para que a gente adentre o plano espiritual elevado. Porque quando a gente tem esses sentimentos, não dá para ir para o plano espiritual de luz. Onde é que estão as pessoas que estão com raiva, que estão com mágoa, que estão com uma energia super ruim? Elas estão no umbral, não é mesmo? Então, ele diz que a gente ouve, mas não consegue escutar, né? E eu observo o seguinte, que o ouvir, gente, ele traz conhecimento. E toda vez que você tem um conhecimento, você é cobrado disso. Quanto mais você recebe, mais você será cobrado, tá? Mas uma coisa é você ouvir e outra é você escutar. Porque escutar mesmo te traz uma compreensão. E dentro dessa compreensão que você absorve o significado da mensagem, você muda e sai colocando as coisas em prática, tá? Então, ele colocou as questões que podem nos atrapalhar, né, de ter uma vida boa. Então, se por acaso, por exemplo, o orgulho, tá, não permite com que você perdoe os outros, né? Porque se a gente pensar bem, nós não somos tão perfeitos assim. Por que a gente não pode perdoar os outros? Porque nós somos alguma pepita iluminada, por acaso? Não, né? Se a vaidade, né, faz com que você ache que você está sempre certo, né? A pessoa que ela sempre tem razão. Isso é vaidade, eu sou o bom, eu sei tudo, né? E essas coisas, gente, são negativas para nós, tá? E também comentou sobre o desequilíbrio dos desejos sexuais, tá? Porque quando está em desequilíbrio a energia sexual, o que acontece? Os obsessores aproveitam, né, influenciam a pessoa para ela ter práticas que, como é que eu te digo, de traição, né, ter práticas, puxa, me surgiu a palavra aqui, já volta já. E aí o que acontece? Eles ficam drenando essa energia, porque é uma energia muito forte, né, porque a energia sexual, aqui desses chakras, né, aqui embaixo, eles têm a energia da terra, materializa um nenê. Então, é uma energia muito forte, né? A gente precisa ter uma atitude firme, né? E mudar, se for necessário. Se você tiver com esse desequilíbrio, assistindo pornografia, assistiu, vai ser vampirizado pelos obsessores. Não tenham a menor dúvida, tá? Então, gente, se a gente não cuidar dessas coisas, os obsessores vão sempre voltar para a nossa vida. A gente tem que mudar mesmo, né? Eles vão entrar na nossa casa, eles vão entrar na nossa vida. Por quê? Porque a nossa vibração vai combinar com a deles. E os mentores, te juro, eles não têm nem como defender, tá?
porque aí você está sendo conivente com essa obsessão, né? E o livre-arbítrio é sempre respeitado pelos mentores espirituais da luz. Quem não respeita livre-arbítrio é o obsessor que se enfia na vida dos outros. Mentor não, tá? Então o sofrimento vai visitar você, né? E você não poderá dizer que Deus esqueceu de você, porque não é que Deus esqueceu, é que você saiu da luz, você saiu do bem. Isso é bem diferente, porque Deus nunca esquece da gente, queridos. Nunca esquece da gente, né? Ele sempre manda os seus servidores para nos ajudar. Quem são? São os mentores. São os amigos espirituais que trabalham, gente, ininterruptamente de noite, né? Para ajudar a gente. Então, aproveite, né, esse auxílio sagrado e dirija a sua vida na direção certa. Porque aí você vai afastar o mal do seu caminho, você vai fazer o bem e, por consequência, você vai viver bem, tá certo? Você não sabe a força que você tem quando você acredita no bem, quando você faz o bem. Você pode fazer verdadeiros milagres, né? E aceite esse amparo de Maria Santíssima através desses queridos amigos espirituais, como o senhor Zequinha Boiadeiro, que vem aqui nos orientar com todo amor, com muita sabedoria, para que a gente possa ser cada dia mais feliz. Então, eu quero agradecer de coração a você que esteve assistindo essa mensagem e também a todos os mentores da luz, trabalhadores de Maria, especialmente ao seu Zequinha Boiadeiro. Salve Jesus, salve Maria Santíssima.